Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão de regência verbal. Vamos ao enunciado. A frase em que o A deverá receber o acento grave indicativo de crase é: eu tenho na letra A, ele prefere cinema a teatro. Primeira coisa, analisar a predicação ou a própria regência do verbo preferir. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Ou seja, a ação contida nesse verbo exige dois complementos. Exige um que não tem o intermédio de preposição, que é chamado objeto direto, e outro com intermédio de preposição, chamado de objeto indireto. No contexto tem, ele prefere cinema, é o objeto direto, a teatro, que é o objeto indireto. Agora, vamos pensar. A crase, ela decorre do quê? Da contração entre a preposição a e o artigo definido feminino a. Teatro é um substantivo masculino. Então, a crase não pode ocorrer de forma alguma nesse contexto. Então, letra A já está descartada em virtude de teatro ser um substantivo masculino. Além disso, mesmo que fosse um substantivo feminino, a crase não ocorreria. Mas por quê? Porque o artigo não estaria presente. Perceba que eu trocaria esse termo teatro por um feminino, no caso televisão, e eu teria que colocar o artigo antes de cinema. Por quê? Porque isso se dá em virtude do paralelismo. Eu tenho que utilizar o artigo em primeira instância para ratificar o artigo em segunda. Para a crase ocorrer nesse contexto, nesse exemplo que eu estou dando, ficaria: ele prefere o cinema à televisão. Nesse caso, ocorreria assim, porque eu tenho o substantivo feminino e eu utilizei o artigo em primeira instância, o que faz que eu tenha que utilizar em segunda, mas somente nesse contexto, da forma que está, letra A incorreta. Na letra B eu tenho: vou à praia quando faz sol. Eu tenho aí vou. O que é vou? Vou é uma forma verbal do verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai. Primeira pessoa do singular. Eu vou, tem um sujeito oculto aí no contexto. Agora, esse verbo, as pessoas classificam muito ele como transitivo indireto. Só que a norma gramatical brasileira o classifica como intransitivo, porém ele vem seguido de um adjunto adverbial de lugar com a preposição a. Então, nesse contexto, eu tenho vou a e praia não substantivo feminino. Logo, admite artigo definido feminino anteposto. Então, a crase deve ocorrer nesse contexto. E o que a questão quer? Justamente saber quando a crase deve ocorrer. Então, vou à praia, aí deveria ocorrer o acento grave indicador de crase. Então, o gabarito já é a letra B. Mas vamos analisar as outras alternativas. Na letra C, eu a conheço há algum tempo. Primeiro ponto, verbo conhecer. Quem conhece, conhece algo ou conhece alguém. Verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, não exige preposição, por conseguinte, a crase já não pode ocorrer. Mas o que é esse a anteposto? Esse a é justamente o objeto direto do verbo conhecer. Por quê? O a, isoladamente, ele pode ser uma preposição pura, mas ele também pode ser o quê? Um pronome oblíquo-átono, que é o caso, na função de objeto direto. Lembrando que os pronomes oblíquos átonos, o, a, os, as, só exercem função de objeto direto. Quando eu digo eu a conheço, eu estou dizendo, em outras palavras, que eu conheço ela. Eu a conheço, esse a é como se fosse ela. Então, esse a aí não vai estar craseado, até porque é um pronome oblíquo-átono, né? E o verbo não exige preposição. Então, letra C descartada. Na letra D eu tenho: ele caminha passo a passo. Quando se estuda o acento grave indicador de crase, é falado que, em palavras repetidas, a crase é proibida. Porém, essa explicação ela não se sustenta em todos os exemplos. Se eu digo, por exemplo, ele declara guerra, a crase ocorre. Ué, mas a crase não ocorre com palavras repetidas. Mas nesse caso, o que está ocorrendo? Essas palavras repetidas são o objeto direto e o objeto indireto do verbo declarar. Quem declara, declara uma coisa a outra. Então, a explicação correta é o seguinte: quando eu tenho palavras repetidas formando uma locução adverbial, ou seja, uma circunstância adverbial, a crase não ocorre. Ele caminha passo a passo. É a forma, é o modo, é a maneira a qual ele caminha. Então, nesse caso, a crase não ocorre. Mas nesse exemplo que eu citei anteriormente,
a crase poderia ocorrer, porque guerra não é uma locução adverbial, não é um modo, não é a maneira, não indica nenhum tipo de circunstância, de tempo, de intensidade, não indica nada, é simplesmente o objeto direto e o objeto indireto do verbo. Então, tem que tomar cuidado com esses casos. Letra D, descartada. Na letra E, irei a uma festa no sábado. Aí o que acontece? Aí eu tenho o verbo ir. Só que aí ele está conjugado no futuro do presente, né? Tem essa terminação rei. Essa terminação é uma desinência modo temporal. Toda vez que você for conjugar o verbo no futuro do presente, ela vai estar presente. Cantar, eu cantarei. Beber, eu beberei. Partir, eu partirei. É uma estrutura fixa, por isso que é uma desinência. Mas, enfim, o verbo ir, assim como no exemplo da letra B, ele exige a preposição a, não em virtude dele mesmo, ele é intransitivo, mas ele exige um complemento com a preposição a, né? Um adjunto adverbial de lugar. Agora perceba que antes de festa eu tenho uma. Esse uma é um artigo indefinido. E se a crase ela decorre da contração da preposição e do artigo definido, a crase não pode ocorrer nesse contexto, em virtude desse uma que está explícito. Agora, se nessa construção eu suprisse esse uma e dissesse irei à festa, a crase ocorreria normalmente. Irei à festa feminino, contração da preposição e artigo, a crase ocorreria normalmente. Então, letra E é descartada. Como eu já disse, o gabarito da questão é letra B. Obrigado a todos. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.